STJ decide passar para o STF a definição a respeito de créditos de PIS e COFINS. Eu sempre tenho defendido que a tese do século ela não acaba. Ela vai de fato ser a tese do século porque ela vai se estender por mais de 100 anos. É relativização da coisa julgada, é a questão das ações rescisórias, é a alteração da lei, a 14.592, que definiu a limitação do crédito de ICMS incluído na base sobre as compras, que também está sendo discutida. E agora, pessoal, começou a pipocar as ações rescisórias decorrente do julgamento lá de 2021. Fica nesse vídeo que eu vou comentar a respeito dessa notícia de grande relevância, afinal tem muito dinheiro envolvido. Se você não me conhece, eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário, mentor de pessoas que faturam mais de 100 mil reais por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, através das ferramentas relacionadas à recuperação tributária, planejamento tributário e holding. O STJ, pessoal, já entrando aqui na nossa conversa, né? Eu faço só essa inauguração para você conhecer a respeito um pouco mais de quem está falando com você. O STJ recebeu aí uma bomba, literalmente, né? A respeito do julgamento desse tema, que ele é extremamente sensível e tem muito dinheiro envolvido. O que acontece? Vamos voltar para 2017. 2017, estava eu assistindo o julgamento do STF. Naquela época não era tão comum as transmissões no YouTube a respeito do julgamento do STF. E nós tínhamos uma tese marota que estava sendo julgada que poucos acreditavam. Eu fiz um vídeo a respeito disso, comentando que muitas pessoas não acreditavam nessa tese. Por isso que eu falo, acredita. É tão barato você ingressar com a ação, ainda que você não tenha o convencimento do ponto de vista técnico, né? Vamos pelo modo prático. Algumas acreditamos mais, outras menos, mas eu sempre converso com o cliente para protocolar. Por quê? Eu tive um caso de um cliente que protocolou 7 ações, das 7, 2 ele ganhou, dessas 2 elas resultaram em 7 milhões de recuperação tributária. Então ele sempre agradece, porque com esse dinheiro ele trocou sistema, comprou mais matéria-prima, porque quando ele recebeu a proposta, ele me ligou. E ele falou: Marcos, aqui um monte de ação, ele é muito conservador. E eu falei para ele: cara, ingressa com todas, faz um contrato bem ajustado e na pior das hipóteses você corre o risco de ganhar. E lógico, a maioria ele perdeu, mas ele ganhou 2. E no tributário, pessoal, não precisa de, como eu digo, né, fechamento de contrato, nós não precisamos de muitos sims, porque cada contrato ele tem um valor agregado muito grande. Em matéria tributária também, 2 ações representou 7 milhões e ele ficou muito feliz, ainda que ele tenha perdido 5. Tá tudo certo. Se eu ganhar algumas já faz todo sentido no meu fluxo de caixa. E aí, quando o STF começou a julgar, que os votos começaram a ser favoráveis aos contribuintes, todo mundo começou a ficar desesperado, porque muitos advogados, eu lembro na época, não ajuizavam essa ação, porque não acreditava, vai quebrar o país, não tem como. E aí teve um pedido de vista que gerou uma corrida ao judiciário. Eu lembro que os escritórios, pessoal, trabalhavam 24 horas, não paravam. Os outros departamentos, civil, trabalhista, pararam para fazer as ações para os clientes que não tinham, aquela corrida antes da retomada do julgamento. E o que aconteceu? Se eu não me engano, deu um lapso temporal entre o pedido de vista e a retomada do julgamento de 1 semana. Então isso causou uma loucura, um frenesi no mercado tributário. O julgamento foi retomado e ele foi concluído de maneira favorável aos contribuintes, e isso causou um ofurô, lembro? Isso era março de 2017, abril, ninguém acreditava no que estava acontecendo e assim sucessivamente. Só que após o encerramento, a União ela ingressou com um embargo de declaração, só que nos embargos de declaração ela foi além, ela pedia modulação dos efeitos, ela pedia para que o ICMS a ser excluído fosse o ICMS pago, várias exigências que necessariamente processualmente nem cabiam ser discutida num embargo de declaração, que tem como intuito suprir uma omissão ou algo que não ficou tão claro assim dentro da decisão do julgamento.
E isso ficou interrompido e gerou uma insegurança muito grande, porque a Receita Federal começou a emitir pareceres, COSIT, dizendo, olha, o ICMS, a ação não transitou ainda, porque os embargos, eles suspendem a eficácia da decisão. E todo mundo ficou meio que sem saber necessariamente o que fazer. Nesse interim, as pessoas que não ingressaram naquele lapso temporal de uma semana entre o pedido de vistas, eu não lembro se foi do Gilmar Mendes, qual foi o ministro, e a retomada do julgamento, começaram a ingressar com a ação. Para ter segurança, não aplicaram, algumas, né? Não aplicaram imediatamente. E o judiciário, durante um tempo, ele não julgava. Alguns julgavam no sentido, olha, está definido, o ICMS não integra a base de cálculo PIS e COFINS, daqui em diante você não precisa destacar, mas eu não vou decidir com relação aos últimos 5 anos por conta dos embargos. Outros transitavam em julgado porque os embargos foram opostos em 2017 e o julgamento foi em 2021, 5 anos depois, praticamente quase. Então, o que acontece? Nesse interim, várias decisões foram sendo prolatadas. E algumas no sentido, cara, recupera os 5 anos, daqui em diante não tem mais o recolhimento, e assim sucessivamente. Então o cara entrou lá em 2018, teve o trânsito em 2020 e voltou 2018, 5 anos para trás. Ele voltou 17, 16, 15, 14, 13. Ficou felizão, habilitou, compensou. 2021, agosto de 2021, o STF julgou os embargos de declaração e determinou que o ICMS a ser excluído é o destacado, que não se confunde com a exclusão da base de cálculo dos créditos, que tempo mais tarde foi editada uma medida provisória e se converteu em lei que está sendo discutida também sobre a constitucionalidade dessa lei. Porque na época a União falava, não, então eu tenho que excluir o crédito da entrada também, do ICMS da entrada. Foi definido que não, porque nem foi objeto de julgamento. E um ponto sensível e delicado, porque até aí foi bom para os contribuintes. A determinação da modulação dos efeitos no seguinte sentido. Olha, quem ajuizou a ação até 15 de 3 de 2017, daquela data para trás, volta 5 anos. Então, se eu ingressei até 15 de 3 de 2017, eu volto para 2012. Se eu ingressei em 2016, eu volto 2011. E assim sucessivamente. Agora, se eu ingressei com a ação em 16 de março de 2017, eu não tenho direito de voltar 5 anos. Só dali em diante. E aí gerou um problema. Por quê? Porque havia várias decisões no sentido de que ainda, porque isso daí foi novo, ainda que eu ingressei lá em 2018, transitou, voltei 5 anos de 18. Ou seja, ainda que eu tivesse ingressado, várias empresas detinham essa decisão. Depois dessa data eu voltei 5 anos. E acontece o quê? Essa decisão se sobrepõe às demais. E esse crédito, por exemplo, eu ingressei lá em 2018. Voltei 17, 16, 15, 14, 13. Cara, é muito dinheiro. Foi considerado indevida maior. E aí pensa o tamanho do problema para as empresas. Porque olha só, como o Brasil não é para amadores, eu tenho uma decisão do Poder Judiciário dizendo que eu posso voltar 5 anos, 3 anos depois eu tenho uma decisão dizendo que eu não tenho que pagar, que é indevido, e depois eu tenho uma decisão do Poder Judiciário em meu nome dizendo que eu posso tomar o crédito nos últimos 5 anos, e depois de 3 anos eu tenho uma decisão que diz que eu não posso. Fica difícil. E acontece o quê? As empresas, em detalhe, foram lá, fizeram todo o procedimento judicial, habilitaram o crédito na Receita, despacho, lógico, ele é homologatório, ele não valida o crédito, mas seguindo a liturgia do processo. E depois dessa decisão, quem não respeitou essa sistemática acaba tendo um crédito a maior. E a União, através do seu representante jurídico, que é a Procuradoria-Geral, começou a ingressar. Tem mais de 300 ações, é muita coisa, ação rescisória, que é para desconstituir as decisões,
transitado em julgado, que são exceções que existe, né? Que a coisa julgada é imutável, exceto quando cabe uma ação rescisória. Isso foi objeto de discussão se a mudança na jurisprudência poderia alterar uma decisão com trânsito em julgado, coisa desse ano, se eu não me engano, que é a relativização da coisa julgada, que o STF entendeu que pode ter uma decisão transitada em julgado e que ainda que haja uma decisão posterior por um tribunal superior, nossa, puxei o R aqui, hein, que dá para dar aquela tribunal superior, que eu sou lá do interior de São Paulo, né, a porteira, abre a porta do coração. Nerso da Capitinga. Ai. Ainda que eu tenha posteriormente uma decisão, o que acontece? Essa decisão tem o condão de mudar aquela. Loucura, Brasil, né, a relativização da coisa julgada. E agora a Procuradoria quer cobrar essa conta porque ela é muito grande. Só que isso gera uma insegurança também na mesma proporção. Tem sido discutido porque os contribuintes querem mitigar ao máximo os efeitos dessa decisão, porque o dano é muito grande. É muito grande, porque tem muito crédito envolvido, tem muito dinheiro no mercado e as empresas não estão preparadas para devolver esse dinheiro. Não estão. E isso agora caiu para o STJ definir a respeito das ações judiciais da União para desconstituir as decisões que essas empresas possuem transitado em julgado, que necessariamente não está em consonância com essa decisão. O caso que eu dei o exemplo, por exemplo, o cara ingressou lá em 2018, transitou em 2020, ele voltou 5 anos da data do ajuizamento da ação. E o STJ falou, olha, esse BO não é meu. Então esse tema vai para o STF vai julgar porque os contribuintes buscam de maneira muito justa reduzir o máximo, porque isso aqui, pessoal, traz uma conta que muitas vezes não está prevista no orçamento das empresas, não consta no planejamento estratégico e pode trazer um efeito nefasto no mercado. E isso, juntamente com a relativização da coisa julgada, é possível, inclusive, que o Congresso dê uma solução para criar uma anistia ou não, para criar um parcelamento incentivado, ou seja, vai ter um olhar mais cuidadoso, porque a questão aqui não é só técnica, chega, paga. Não é assim que funciona. Nós estamos passando por um momento de instabilidade mundial. Nós não voltamos ainda ao que nós éramos antes da pandemia. E nós estamos enfrentando um momento agora diferente, que é um momento de guerras. Um momento de insegurança muito grande. Nós temos guerra na Ucrânia, nós temos guerra no Oriente Médio, um cenário de instabilidade no continente africano. E tudo isso influencia no abastecimento, porque são países e regiões que abastecem o mundo com alguns recursos. E isso começa a influenciar no preço das commodities e começa a gerar uma instabilidade nas bolsas. O nosso país ele vive um momento de instabilidade jurídica, econômica, política, vários desafios que ainda chegar um boleto na mesa dos diretores com uma conta que ele tem uma decisão que ele não precisaria pagar, começa a gerar um sentimento de insatisfação muito grande. Então esse tema é muito delicado e deve ser observado, e nós que estamos aqui no mercado tributário, sempre trabalhando com os maiores valores envolvidos, tanto na advocacia quanto na contabilidade, temos mais elementos para levar para os nossos clientes, para tomar cuidado, para orientar, trabalhar com informação estratégica que melhora o desempenho, trazendo informação importante. Por exemplo, se eu tenho um contribuinte, um cliente nessa situação, o que eu vou fazer? Então, buscar estratégias para reduzir o custo dele e assim sucessivamente. Sempre está alerta também às oportunidades. Então, essa matéria aqui eu quis aprofundar porque ela é de total importância e você pode ter um cliente que está nessa situação, que retroagiu 5 anos, que não respeitou esses limites. E tem clientes que, inclusive, fizeram administrativamente. Nem levaram para o Poder Judiciário. Pode ser que tenha acontecido. Porque acreditava que já havia pacificação e que não corria risco. Então, a reflexão dessa decisão é: avalia clientes que pode ter essa circunstância, conversar, criar estratégia, para que ele sempre te veja como um elemento de segurança, de oportunidade
e que você agregue valor. Ele tem que pensar na matéria tributária, lembrar de você e ver você como um sinônimo de diferencial competitivo. É assim que nós conseguimos agregar valor no negócio do cliente e conseguir bons honorários. Ele tem que nos ver como um elemento de segurança e um diferencial para o negócio dele. Pessoal, vídeo de hoje a respeito desse tema que é extremamente importante, extremamente delicado e para você sempre estar atento porque aqui envolve muito dinheiro. Se você gostou desse vídeo, se você gosta, acompanha nosso canal, pessoal, é bem rápido, né? Já tira uns minutinhos, curte, se inscreve no canal, fazendo isso você ajuda o canal a crescer. Nos siga também nas demais redes sociais, estamos também no Spotify com o Papo Estrategista, você que está na academia, no carro, passeando, não perca, deixa rodando, vai se nutrindo de informação importante, porque eu sempre trago conteúdo para levar você a faturar R$100 mil por mês. E eu te trago os diferenciais comerciais, técnicos, relacionados a conhecimento de negócio, assim sucessivamente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.